Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Flávia, bom dia. Bom dia, Ive. Lindas. Edna, bom dia, Edna. Bom dia. Dia. Bom dia, Lu. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thaís. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos iniciar uma sessão nova. A Paty sentiu muito forte da gente fazer a leitura da sessão que se chama Acima do Campo de Batalhas, que é a sessão número 4 do capítulo 23. Capítulo 23 do livro Um Curso de Milagres se chama A Guerra contra Ti Mesmo. Então nós vamos fazer a leitura dessa sessão, Acima do Campo de Batalhas. Sessão 4, a página 529. Ó, já está fixado aqui nos comentários. Vamos lá. Tem um Vamos lá. super sim para receber isso aqui. Bom dia, Vilma. Bom dia, seja bem-vinda. É a última sessão, né, do capítulo A Guerra contra Ti Mesmo. Isso, é. É simbólico, né? É o sair da guerra. É, isso aí. Não é sobre guerrear, é sobre sair da guerra. Vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Bom dia, Vivi. Bom dia, Carla, Camila, Elânia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Vamos aqui nos unir, pedindo para o Espírito Santo que a nossa única meta no dia de hoje é a paz. Que sempre quando nós não estivermos em paz, é porque nós decidimos por continuar na batalha de ilusões do ego, nos defendendo, achando que estamos sendo atacados. E aí nós podemos fazer uma nova escolha. Quando nós escolhemos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos eleva acima do campo de batalhas, acima do conflito onde não há ataque, não há erro, onde nós não precisamos nos defender de nada, porque nunca houve guerra. Pai, quando minha mente se perde no campo de batalhas, lembrando-se apenas de lutas, culpas e defesas, concede-me a tua visão para que eu me eleve acima do campo de batalhas. Que eu não escolha lados, pois todo julgamento me mantém aprisionado na guerra do ego. Que eu aceite a paz do Espírito Santo como o único lugar seguro
para repousar. Do alto, vejo que nada real pode ser ameaçado e que nenhum ataque tem poder contra a verdade. Meu irmão e eu somos um só em ti, e na inocência compartilhada encontro a libertação. Hoje, escolho olhar somente acima do campo de batalhas, onde apenas o perdão é necessário e onde a paz já foi dada. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Bora lá. Bora lá, bora lá. Então, vamos iniciar então a sessão 4, acima do campo de batalha, do capítulo 23, que é o capítulo que se chama Guerra contra Ti Mesmo, que está na página 529. Para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse Despertando com Olhos do Amor. E vamos juntos, né? Vamos entender aqui no sentido de aprender, não entender com o ego, mas aprender com o Espírito Santo, Para praticar, né? para praticar o que Jesus quer dizer, para a gente se elevar acima do campo de batalhas. Como é que nós criamos essa guerra contra nós mesmos? Então, obviamente que tudo isso se iniciou, né, naquela diminuta insanidade que nós poderíamos nos separar de Deus, e nessa crença a gente acha que Deus ficou muito bravo, muito irado conosco, né, e ele quer se vingar de nós por a gente ter acreditado nesse pensamento. Então, Jesus vai explicar para nós, vai nos ensinar. Nunca houve separação. Se nunca houve separação, não existe guerra. Não existe guerra. Essa guerra deflagrada é a guerra do ego, deixando a gente preso aqui no mundo. O campo de batalhas é o campo do nosso ego, o campo de ilusões, achando que a gente precisa ficar se defendendo de ataques, né? Sendo que não existe ataques. Em última instância, o meu irmão está apenas espelhando na minha mente tudo aquilo que eu ainda penso e acredito que está acontecendo fora dela. Então vamos lá, vamos receber junto. Tamo junto. Acima do campo de batalha, parágrafo 1. Que não permaneças em conflito, pois não há guerra sem ataque. O medo de Deus é o medo da vida, não da morte. Entretanto, ele permanece, sendo o único lugar de segurança. Nele não há ataque, e nenhuma forma de ilusão anda à espreita no céu. O céu é totalmente verdadeiro. Nenhuma diferença entra nele. E aquilo que é totalmente o mesmo não pode conflitar. Não te é pedido que lutes contra o teu desejo de assassinar, mas é pedido a ti que reconheças que as formas que ele toma escondem a mesma intenção. E é disso que tens medo, e não da forma. O que não é amor é assassinato. O que não é amoroso não pode deixar de ser um ataque. Cada ilusão é um assalto à verdade. E cada uma violenta a ideia do amor, porque parece ser igualmente verdadeira.
Jesus Meu usa aqui. Deus. É? Um parágrafo, o O, livro inteiro. o Meu. livro inteiro. Jesus usa aqui, né, o que para nós parece ser uma palavra muito forte, que é assassinato, né? Mas vamos lembrar que assassinato, julgamento, qualquer tipo de ataque é a mesma coisa, né? Assim que eu pensei, assim que eu julguei, é a mesma coisa que eu tivesse cometendo um assassinato. Obviamente que na minha mente, obviamente que esse assassinato nada mais é do que o desejo da gente manter a separação contra Deus, contra os nossos irmãos. É só É isso. matar, né? Matar o Matar filho, o filho. né? O filho que é curado, íntegro, é a experiência do filho, né? Sim, Isso. você ser o filho, né? Então, nesse momento, aí eu sou Patrícia, né? Então, aí nessa hora não tem, né? De uma maneira bem simples, assim, para a gente entender. Isso. E a gente não se pega nas palavras, né? Porque às vezes as palavras, como eu É, falei agora, né? Não vamos ficar preso, né? Na palavra literal, vamos se dizer. é, Vamos abrir a nossa mente, né? uhum, Para ver de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais figurativa, vamos se dizer, ou através de uma metáfora, né? Porque acima do campo de batalha, Jesus está usando uma metáfora aqui para gente, como se a gente estivesse numa guerra, né? é. Então, vamos É lá, só para a vamos usar gente aqui. entender, né? É de uma maneira didática que ele traz para a gente compreender o lugar da mente, né? Uhum, Ele está falando, é um lugar na mente. Então, exato. é importante, né? Como eu sempre falo aqui, e é a maneira que eu é, estudo aqui o livro, enfim, tem algumas palavras que causam muito incômodo, né? Uhum, é, Então, é, é só mais um momento aí para você parar e, né, entregar esse incômodo, como assim assassinato, né? Porque a uhum, mente, a mente equivocada, ela é muito presa a ideias, né? Então a gente tem uma ideia já pronta e fixa do que é um assassinato, né? E a gente não se qualifica não se intitula como assassino, né? A gente já tem pronto na mente o que é um assassinato, né? E quem é o assassino. uhum, Então, é para realmente, né, mexer com as ideias pré-fixadas, né? Por isso, a mente aberta mesmo para que não seja dito, né? Como eu sempre falo aqui, né, que eu faço direto. Tá, Jesus, você está falando então aqui que eu sou uma, né, assim, dentro desse mundo de ilusão aqui, assassinamos, né? E eu quero ver o momento. E uhum. mostra isso na minha mente, né? É, e mostra esse momento para eu poder reconhecer ele, né? E aí praticar, porque é isso, sabe? Então, Uhum. eu não sei, eu não vou lembrar, mas tem uma sessão que ele fala muito de assassinato. Pode ser essa, eu não me lembro. É. Faz tempo assim que eu li, mas Uhum. então é muito importante realmente a gente estar com a mente bem aberta É, para poder receber mesmo o que ele está trazendo, né? é. E eu sinto aqui, amor, de fortalecer aqui para mim, bem no início ali, na sentença um e 2, Nossa, eu eu estava lendo elas. estava É. lendo essa, né, que ele fala que não permaneças em conflito, pois não há guerra sem ataque. Agora, ó, vamos lá, vamos receber. O Hum, medo de Deus é o medo da vida e não há morte. Entretanto, ele permanece sendo o único lugar de segurança. é, Nele não há ataque
e nenhuma forma de ilusão anda à espreita no céu. Uhum. O céu Depois é, aqui, ó. o céu é totalmente verdadeiro. Ó, e ele fala isso aqui. Nossa, amor, olha que perfeito. Depois, um pouquinho mais pra frente, não Uhum, te é pedido que lutes contra o teu desejo de assassinar, uhum, tá? uhum, Mas é pedido a ti, aí é o que eu acabei de falar. Mas é pedido a ti que reconheça que as formas que ele toma escondem a mesma intenção. uhum. E é disso que tens medo, não da forma. Exato. E Não parece muito, né, que o que nos assombra são as coisas aqui, né? é isso. Parece muito que nos tira do eixo, as Uhum, situações, as pessoas, uhum. os É, desejos para esse corpo, enfim, nossa, parece que é isso que é muito real. E, nossa, meu Deus. e ali onde que ele fala, o medo de Deus é o medo da vida e não da morte, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque assim, por que que na verdade a gente tem medo de Deus, né? Porque nós estamos tão identificados com esse ser que a gente acha que a gente é e que a gente confunde o que é vida e o que é morte. Então, por quê? Porque a vida no céu não acaba, né? E aqui a gente acha que a vida aqui acaba, né? Mas na verdade, né, o que acaba aqui, né? O que acaba aqui nesse mundo do ego, né? Acaba o nosso corpo, né? Mas Uhum, aí Jesus fala durante todo o livro Um Curso em Milagres, você não é um corpo, você é um espírito, você nunca vai morrer. Então ainda a gente ainda está tão identificado com esse ser que nós autocriamos, né? E a gente valoriza tanto essa identidade que a gente acha, né, que a gente um dia que isso tudo aqui vai acabar. uhum. E Então, é, na verdade, vamos lá, o medo de Deus, né, o medo de Deus, no fundo, é que conflita, né, com esse ser que a gente acha que a gente criou perfeito aqui no mundo, né? E aqui no mundo não tem nada perfeito, porque não tem nada que é eterno aqui no mundo. Se não é eterno, não é de Deus. Então a vida eterna não está aqui no mundo. A vida eterna está no céu. E vamos lembrar que o céu é um estado mental, né? O céu é um estado mental e a gente pode sentir esse reflexo do céu aqui, aonde nós achamos que nós estamos vivendo, nesse mundo das formas, através do Espírito Santo, através dos nossos irmãos, né? Porque não vamos lembrar, o Espírito Santo fala conosco também através dos nossos irmãos. Porque se o Espírito Santo está em mim, ele tem que estar no meu irmão também, porque é um único filho. Vamos lembrar disso. É sempre importante a gente se lembrar, mesmo que a gente não entenda, né? É um único filho. Se é um único filho, né? O perdão, o Espírito Santo tem que estar no meu irmão também. é isso. Acabei te cortando, você ia falar alguma Não, coisa? não, não. É que eu ia falar, acho que nem lembro agora mais o que. Tá Hum. tudo certo. É isso.
Aí ele escreve, né? Aí tá aqui, né? O que não é amoroso não pode deixar de ser um ataque. Cada ilusão é um assalto à verdade, e cada uma violenta a ideia do amor porque parece ser igualmente verdadeira. Nossa, e aqui também, né, tem uma... A gente também tem uma ideia do que é ser amoroso aqui, né? É... Isso é tão perfeito, assim, que quando a gente abre a mente, sabe? Jesus, o que é ser amoroso? A gente já conversou aqui em outros contextos, né, sobre isso. Eu não sei o que é ser amoroso aqui, né? Porque se a gente for muito honesto aqui, essa ideia de ser amoroso, aqui ela esconde a ideia daqui, né? De você ser uma pessoa amorosa, né? Ela esconde muita coisa. Ela esconde o desejo de ser amada, tá? Ser amado, desejo de ser, de não ser rejeitado, né? Então a gente não sabe o que é ser amoroso aqui. Hum, Então é outro ponto assim que eu realmente hum, abro assim a mente agora assim para que Jesus realmente me ensine o que é ser amoroso, né? E aí é a maneira que normalmente fica mais fácil para ele ensinar, porque é o que a gente mais tem contato. É, Jesus, o que é um ataque? Hum, hum. que na maioria das vezes a nossa ideia aqui de ser amoroso é um ataque. Tá muito invertido. Tá tudo invertido e de cabeça para baixo, né? Então, como o papel do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro, então que a gente realmente se abra agora para experimentar, né? Isso, para que realmente ele nos mostre na nossa mente, né? Qual é o momento ali Hum. que eu tô atacando com cara de amorzinho. É. E ele fala isso aqui, né, amor? Não te é pedido que lutes contra o teu desejo de assassinar. O que Uhum. que Jesus está falando aqui? A gente vai continuar tendo pensamentos de julgamentos, né? Aqui no mundo a gente está sempre julgando, não tem problema nenhum, né? Mas dá um passo para trás, né? E tenta observar esses pensamentos que você tem de separação, esses julgamentos, esse desejo de manter a separação do teu irmão e reconheça que esses pensamentos estão aí ainda. Entrega para o Espírito Santo e pede para o Espírito Santo reinterpretar esses pensamentos para você. É só isso que ele está falando aqui. É É só porque isso. é o que eu sempre falo, né? O problema não é nem ter os pensamentos, o problema é acreditar neles. Porque é a crença neles que mantém Uhum. esses pensamentos, É. né? Então, é aí que está o ponto da cura. Ele está Uhum. no momento em que você se pega, né? Se vê acreditando naquele pensamento, Isso. sabe? E aí que entra a, a presença, né? Você está presente, né? Porque você vê. Gente, tem hora que eu posso até tocar, assim, sabe?
Hum. Quando eu acredito naquilo que eu pensei. Nossa, que delícia que é. É. Porque eu vejo, sabe, quando você pega ali assim, nossa, chega às vezes até dar um. Aqui pra mim, né? É, eu sinto até uma reação no corpo, sabe assim? Parece Hum. que vem como um. Ui! Como um. Eu já falei aqui muitas vezes, às vezes minha orelha esquenta, né? Às vezes eu sinto um calor assim, sabe? Hum. É, tem até aquela. Estou tentando achar aqui, mas acho que você vai lembrar. É onde Jesus fala para gente que não tem problema a gente ainda manter pensamentos impuros, Ah, né? impuro, só não os Impuros. esconda de mim. Não os esconda de mim, né? Ou seja, não leve a sério, não leve a sério, né? Me entregue todos esses Tá pensamentos. É a no. mesma coisa. Jesus está falando a mesma coisa para a gente, sempre a mesma coisa. Eu não me lembro onde está, está no capítulo É, 15. não, 14. Eu tentei achar aqui, mas eu já não me lembro mais. Vale a pena a gente sempre se lembrar disso, porque a gente esquece. Eu tenho até salvo aqui no celular. Não, não é 14, não. Não, eu acho que é 14, sim. É aquela sessão que ele fala dos pensamentos privados. Ou será que é 15? Sabe quando você testa? Achei. É 15, amor. É 15? A condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, Uhum. mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. E o que é guardar, né? É o pensamento que você não vê a hora que você tá ali, ó, acreditando, né? É, que passa, né? Que você mantém no sentido de não ver mesmo, né? Então, E isso é tão lindo, né? Porque você vê, lá no capítulo 15 ele fala isso, e aqui ele está falando a mesma coisa de uma maneira diferente. é isso. Então, Beleza. cada um vai ter uma experiência diferente, ou vai interpretar de uma maneira diferente, dependendo da maneira como Jesus coloca as palavras, né? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Parágrafo 2, então. O que pode ser igual à verdade e ao mesmo tempo diferente? Assassinato e amor são incompatíveis. No entanto, se ambos são verdadeiros, então ambos não podem deixar de ser o mesmo e indistinguíveis um do outro. Assim, eles serão para aqueles que veem o Filho de Deus como um corpo. Peraí. Eu vou voltar ali na sentença 3. No entanto, se ambos são verdadeiros, então ambos não podem deixar de ser o mesmo e indistinguíveis um do outro. Assim, eles serão para aqueles que veem o Filho de Deus como um corpo. Pois não é o corpo que é como o Criador do Filho. E o que é sem vida não pode ser o Filho da vida. Como pode, como pode um corpo estender-se para conter o universo? É possível ele criar e ser o que ele cria?
E pode ele oferecer às suas criações tudo o que ele é e nunca sofrer perda? Hum. Acho que o 3 vai emendar aí, amor, não vai? Vamos lá. Pode ler, pode continuar. Deus não compartilha a sua função com o corpo. Ele deu a função de criar a seu filho porque ela é a sua própria. Não é pecado acreditar que a função do filho é assassinato, mas é insanidade. Hum. O que é o mesmo não pode ter nenhuma função diferente. A criação é o meio para a extensão de Deus. E o que é seu não pode deixar de ser do seu filho também. Ou o pai e o filho são assassinos, ou nenhum dos dois o é. A vida não faz a morte, criando como a si mesmo. Vamos lembrar aqui, né, que Jesus está falando das criações, Jesus está falando, né, do filho e do pai. Então, assim, criar, criar, a gente só consegue criar com a mente unida a Deus, né? A gente não cria nada aqui no mundo. Aqui é um mundo de fazeção, não é um mundo de criação. E fazeção está ligado ao sistema de pensamento do ego, né? Então, o que é o mesmo não pode ter nenhuma função diferente, né? Então, a criação é o meio para a extensão de Deus. E o que é seu não pode deixar de ser do seu filho também. Então, vamos, né, vamos receber, né, e vamos aceitar essa herança, né, que nós temos. A herança de sermos os filhos de Deus. E lembrando, quando a gente se lembra dessa herança, a gente se lembra de todas as dádivas que nós recebemos de Deus. Então, ele aqui ele enfatiza de novo, onde a parte leu no parágrafo 2. Assassinato e amor são incompatíveis. Ou seja, ou Deus ou o ego. Ele está falando para a gente aqui. Nós temos uma escolha. Ou a gente escolhe Deus, ou a gente escolhe o nosso ego. Então, que a gente se lembre, né, que fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Somos o seu filho. E o filho de Deus não pode ser atacado. Uhum. Feito. E o que a gente pensar de um, nós vamos pensar do outro. É o É. que ele fala E aqui. assim, gente, ele tá aqui nessa leitura, ele tá Uhum. preparando a mente, Uhum. porque ele vai começar a falar sobre o que é o ataque, né? Então, ele tá preparando a mente, assim, Uhum. realmente aqui para discorrer aqui depois o que vem. Uhum. É. Vivi, o que você quer dizer como criar com Deus aqui no mundo? Vamos ver se ela consegue explicar um pouquinho melhor. Vamos lembrar, né, Vivi, alguns conceitos importantes. Deus não está no mundo, né? Deus não está no mundo. Quem é o reflexo de Deus aqui para nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também não está no mundo. O Espírito Santo está na nossa mente.
Você falou, o mundo é de fazeção e só criamos com Deus. Sim, sim. Aqui no mundo a gente não cria nada. Aqui no mundo a gente faz. A gente só faz, a gente não cria. A gente pode pedir ajuda do Espírito Santo para fazer as coisas aqui no mundo. E aí sim, quando a gente decide pelo Espírito Santo, a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente, ou interpretar as coisas de uma maneira diferente. Mas criar aqui no mundo a gente não consegue criar. A gente só cria com Deus. Aqui tudo, não sei se é esse ponto que a Vivi trouxe, mas fazer algo em forma aqui, não. Agora eu Uhum, posso usar a minha experiência enquanto eu faço e estar num estado com Deus. uhum, E isso não torna a coisa em si espiritual. uhum, Entende? Por exemplo, eu posso fazer uma escultura extremamente ali, estava presente, inspirada, né? Ali naquele momento com Deus e tal. Pode ser até uma escultura de Jesus. Mas isso aqui não tem nada. É nada. Agora, e também não leva a nada, tá? Não leva a nada para casa de ninguém. Sabe? Não sei se uhum, você é clara. Nada aqui, nada, nem isso. uhum, Sem a decisão aqui, então, sabe? A decisão de estar em Deus é aqui. E mesmo assim não torna nada santo aqui. Santo, isso aqui é santo. Ah, então se é santo, eu vou relar em mim. Não, não, né? uhum, Agora, aquilo que eu experimento através dessa faseção me dá a oportunidade de eu trocar de professor, né? Então, não tem nada especial aqui no mundo, nem o Olhos do Amor. O Olhos do Amor, sabe, aqui no mundo é, é a mesma coisa que qualquer coisa, uhum. entende? O livro, tudo. O Tudo, livro, tudo, a tudo, tudo. forma, sabe? A forma. Então, não sei se foi essa a sua pergunta, mas obrigada Uhum, por ter vindo isso e reforçar, né? é, Então, a coisa em si não tem nada de especial aqui no mundo, no sentido mesmo da forma, sabe? uhum, Agora, a minha decisão de usar qualquer coisa aqui, aí sim, aí é o propósito do Espírito Santo. E o uhum. propósito do Espírito Santo é a única coisa real na nossa mente que pode ser usada aqui no mundo, sabe? Então, isso é muito importante. A Uhum, gente, né, lembrar. Porque se eu torno real, por exemplo, se eu torno real o Olhos do Amor, dane-se. Nem tem essa palavra, né? Mas danou-se. uhum, Entende? Porque aí o Olhos do Amor tem função que ele tem que cumprir aqui. Aí então é live todas 7 horas. E se não tiver, e precisa ter número de pessoas, e tá, e tá, e tá, e tá. E aí o Olhos do Amor é bom. E aí o outro canal não é. Ó, você tá vendo? Se eu coloco, se eu dou realidade, né, para a forma em si, nossa, eu venho com um pacotinho de coisas que, uhum. e assim como qualquer outra coisa que É. sempre vai ter o propósito do ego e o propósito do Espírito Santo, né? E tudo aquilo que a gente torna especial, como a Paty está falando, está relacionado ao ego. Tudo.
tudo que a gente torna especial. Eu já tive uma experiência muito legal, assim. Acho que eu já contei em alguns grupos, em alguns encontros pelo Zoom. Um momento eu conto aqui sobre o próprio Olhos do Amor, Uhum, né? Então, assim, nossa, foi muito didático, assim, para eu compreender, sabe? O que é o estrago que faz na mente de eu dar realidade para uma coisinha. E o Olhos uhum, do Amor é bonito, né? Então, nossa, tão bom esse perfil. uhum, Então, e foi uma experiência muito didática que eu tive mesmo, assim. E o Olhos do Amor tava no meio dessa experiência. uhum. Então, é isso. É, Ou um legal. é especial, né? Ou todos são especiais, né? Entende? Uhum, Porque não é um ou o outro, né? uhum. A Carolina perguntou: Eu vi. Deus só vê a verdade sobre nós? Hum, Então, lindo, Carolina, obrigado pela tua pergunta. Sim, Deus só vê o Filho, Deus só enxerga o Filho de Deus, mas não aqui no mundo como um corpo, né? Deus enxerga o seu Filho e ama seu Filho na eternidade, no céu. Aqui no mundo, ele não reconhece o Filho sendo um corpo. Então, ele continua reconhecendo, né? Assim, o ser que Deus reconhece como Filho ou como sendo a verdade é o ser que ele criou, que é o ser, vamos dizer, com S maiúsculo. É a Carolina com C maiúsculo, e não a Carolina que acha que é um corpo, né? Que é esse ser finito que acha que vive aqui no mundo. Não sei se deu para compreender. tem aquela parte do livro, né? Que acho que pode ser que ajude a. Eu sempre lembro dela, assim, que Jesus fala: Eu te amo pela verdade que há em ti, Uhum. assim como Deus. As Exato. tuas decepções podem decepcionar-te, mas não a mim, né? Então, é uma experiência, assim. Tem um convite. Vamos aceitar esse convite. Vamos pegar 2 minutinhos da nossa live aqui com essa pergunta da Carolina. E quem sentir, fechar os olhos, fazer essa pergunta mentalmente e tentar silenciar a mente aí e se abrir para essa resposta. Vamos junto. Vou marcar aqui, ó, 1 minutinho, nem precisa ser 2. Deus só vê a verdade sobre nós? Eu vou reformular. Espírito Santo, eu tenho uma pergunta. Deus, o meu Pai, só vê a verdade em mim? Hum,
Eu acho que cada um recebeu a resposta aí, né? E se não recebeu, fique aberto para receber, porque Uhum. toda oração é atendida, Ela toda vai pergunta chegar. é respondida. Ela vai chegar. Nossa, Uhum. Carolina, obrigada. Obrigada por isso, por esse Uhum. momento aqui. É isso. A Ana colocou agora: não posso mais me enganar pensando que sou impotente diante do que é feito para mim. Tão pura, tão certa, cheia de boas intenções. Uhum. Vamos lá, então, vamos ficar, né, com essa pergunta e, e com a resposta dela, e aberto ou para a resposta, ou ficar sentindo isso mesmo, né? Trazer isso no coração, né? É isso. Deus, é lindo. É Espírito isso. Santo, Espírito Santo, Deus só vê a verdade em mim? Uhum. É isso. Que Isso lindo. aí, amores, vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado, obrigado, pessoal. Um lindo dia para vocês e nos vemos amanhã, novamente, às 7 horas, no Despertando com Olhos do Amor. É isso. Uma Beijo. linda semana. Tchau.